Olá pessoal, professor Lázaro Fialho da disciplina Ciência e Tecnologia, mais uma vez aqui para tratarmos sobre os assuntos dos nossos PETs. E nesse PET 3, referente ao terceiro bimestre, nós estamos discutindo algumas questões relacionadas com a água, com o uso da água, a forma com que o ser humano vem lidando com a água, quais são os benefícios que a água traz para a nossa vida, quais são as problemáticas relacionadas, como por exemplo a poluição, a consumo excessivo da água, ao uso inadequado da água. E nessa semana 3, nós iremos abordar e conhecer um pouco mais sobre os processos e sistemas de tratamento da água. Então, o que consiste esse sistema de tratamento, qual a finalidade dele. Então, todo sistema de tratamento de água, como o próprio nome já faz a alusão, faz referência justamente a tornar essa água potável, ou seja, própria para o consumo. Então, todo sistema de tratamento de água vai envolver uma determinada potabilidade de água ou fazer com que essa água apresente características físicas, químicas e biológicas próprias para determinados fins. No nosso caso, para consumo humano, tem-se então uma água potável. Mas o que seria essa água potável? Então, a água, para ser potável, ela deve apresentar algumas características próprias para o consumo, né? Quais seriam essas características, professor? Então, a água, estando potável, ela vai apresentar as características como ser incolor, ou seja, não apresentar nenhum contaminante que altere a sua coloração, ser inodora. Quando a gente fala em inodora, a gente está falando na água que não apresenta cheiro. Ela tem que ser insípida também, ou seja, não apresentar nenhum sabor. E ela deve ser insossa, ou seja, não apresentar ou não ser possível identificar quantidades de sais em excesso, que a gente perceba que ela está salobra, por exemplo. Então, essas características fazem com que essa água apresente-se potável para o consumo, somadas, claro, à ausência de determinados contaminantes químicos, contaminantes que sejam tóxicos para o consumo, como por exemplo algum pesticida, algum defensivo agrícola, algum metal pesado, por exemplo. Então são realizados testes nesse sentido também de contaminantes químicos, mas também contaminantes microbiológicos, como bactérias, protozoários. Então a água, para ser potável, ela vai apresentar essas características: ser incolor, ser inodora, ser insípida, ser insossa e não apresentar contaminantes químicos, físicos e biológicos. Então, para que essa água chegue nesse estado de potabilidade, é necessário que ela passe por um sistema de tratamento. E esse sistema de tratamento eu vou explicar de forma resumida para vocês aqui agora, fazendo com que vocês façam a leitura desse material para complementar as possíveis dúvidas, além de, claro, me procurar, seja no nosso canal do Conexão Escola, na plataforma, ou através do nosso grupo de WhatsApp da disciplina. Resumidamente, quando a gente fala nas etapas de tratamento da água, nós estamos falando que existem determinados processos e em cada processo vão ser realizadas determinadas ações ou adição de determinados compostos que vão fazer com que aquela água vá passando, vá sendo tratada ao longo desse processo. Então, analisando aqui esse esquema, por exemplo, nós temos que a água bruta, ou seja, aquela água que é captada do corpo hídrico, seja ele um rio, seja ele um lago, ela vai ser direcionada para um sistema de tratamento. Esse sistema de tratamento, resumidamente, vai apresentar essas 4 etapas aqui chaves, que são elas: a etapa da coagulação e floculação. O que é isso, professor? Então, nessa etapa da coagulação, são adicionados compostos de sulfato de alumínio. Esse composto vai fazer com que sejam aglutinadas, por isso a palavra de coagulação ou floculação. Algumas partículas e materiais vão se aglomerar, ou seja, aglutinar, formar flocos, por isso o processo de floculação ou coagulação. Esses contaminantes vão se aglutinar, fazendo com que seja mais fácil realizar a sua remoção. Uma vez passado por esse processo de adicionar o sulfato de alumínio,
fica muito mais fácil retirar esses compostos que vão estar na superfície lá, na forma desses flocos. Passada essa etapa, vai-se então para o processo de decantação, onde as partículas que são mais pesadas vão decantar, ou seja, vão afundar do fundo do tanque de tratamento, e fica mais fácil também realizar esse processo de remoção. Uma vez passada por esse processo de decantação, a gente já consegue imaginar e já observar nessa representação, por exemplo, que a água já vai mudando algumas de suas características, como por exemplo a cor, como por exemplo a presença de determinadas partículas, seja ela por sob a superfície da água ou dentro do corpo d'água. E após esse processo de decantação, tem-se então o processo seguinte, que é o processo de filtração. Nesse processo de filtração são adicionados, ou o tanque em si apresenta determinadas camadas, seja ela areia, seixos, que são pedras pequenas, são camadas, como filtro mesmo. Essas camadas vão fazer com que algumas partículas fiquem retidas nesses filtros. E tem-se então o processo de filtração. Quando a gente faz o processo de filtração, a gente está separando partículas sólidas do corpo d'água. Então, é basicamente como a gente utiliza no nosso filtro de barro em casa, por exemplo. A gente tem uma vela e aquela vela ela apresenta pequenos poros, pequenos buracos que permitem que a água passe, mas que retém a sujeira ou as partículas sólidas daquele recipiente com água, daquela água, né? Então, basicamente, é o mesmo processo, sendo que numa escala bem maior. Então, tem-se um tanque imenso e esse tanque vai ter os substratos que vão promover essa filtração da água. Então, uma vez passado por esse processo de filtração, é adicionado cloro e, em uma outra etapa, o flúor. Cada um vai apresentar uma função diferente, como por exemplo, o cloro vai eliminar partículas e micro-organismos, por exemplo. Então, o cloro ou cloração vai eliminar contaminantes microbiológicos. Já a fluoretação ou adicionar o flúor vai prevenir problemas como cárie no dente. Então, são processos que vão fazer com que essa água apresente características desejadas e que fazem com que o seu consumo venha trazer benefícios e não malefícios. Então, quando se fala em tratamento de água, a gente está falando em tornar essa água própria para o nosso consumo e evitar doenças, por exemplo. Então, aqui abaixo, a gente tem a descrição de cada uma dessas etapas em separado, explicando mais detalhadamente. Então, vocês irão fazer a leitura desse texto, prestar atenção a cada uma dessas características, cada uma dessas etapas e as suas descrições. E após realizar essas leituras, vocês irão realizar as atividades propostas que já estão lá no Conexão Escola. Assim a gente encerra essa semana e fica à disposição para que vocês esclareçam qualquer dúvida sobre essa temática. Já na semana 4, nessa semana 4, nós iremos discutir e abordar os sistemas de tratamento de esgoto. Certo, a gente viu na semana passada, ou no material referente à semana passada, o sistema de tratamento de água. Essa água é tratada e ela é direcionada para o consumo humano. E esse consumo não está atrelado apenas à ingestão dessa água, mas em si toda a utilização decorrente. Seja ela em processos industriais, seja ela na agricultura, seja ela na agropecuária, seja ela no consumo da nossa própria residência. Então, uma vez que se utiliza essa água, tem-se então o esgoto. O que seria esse esgoto? Quando a gente fala de esgoto, a gente está falando naquela água de dejeto, aquela água que é descartada após o seu consumo. Então, existem 3 tipos de esgoto, ou a gente consegue categorizar, diferenciar 3 tipos, basicamente, de esgoto, que são os esgotos domésticos, os esgotos pluviais e os esgotos industriais. Cada um vai apresentar uma determinada característica e também uma forma diferente de tratamento. Agora, sobre os tipos de esgoto, né? O esgoto doméstico é aquele que vem das residências. É destinado para o escoamento de água de banho, de lavagens de roupa, de louça, descartes de vasos sanitários, ou seja, toda aquela água que
é proveniente da nossa residência, que foi utilizada a água na nossa residência e tem-se então o esgoto. Já o esgoto industrial é aquele que é formado pelos resíduos industriais. O esgoto doméstico, assim como o esgoto industrial, eles necessitam de tratamento em estações próprias, porque cada um vai apresentar, como eu falei, características em específicos. E a depender das indústrias, cada indústria vai apresentar uma particularidade de tratamento. O ideal é que cada indústria tenha um sistema de tratamento de efluentes, ou seja, de esgoto, para a sua atividade foco. Exemplo, uma indústria de carro vai fazer um consumo de água diferente de uma indústria de fabricação de refrigerantes, de bebidas, por exemplo. Então, é necessário que se estabeleçam padrões de qualidade desse esgoto, ou seja, até que ponto esse esgoto deve apresentar um determinado contaminante ou não, ou quais são os níveis toleráveis de esgoto, de contaminantes ou de substâncias presentes nesse esgoto. E para isso existe algumas resoluções, ou seja, algumas normas estabelecidas pelo CONAMA, que é um órgão fiscalizador e que estabelece padrões de qualidade, não só para esgoto, mas padrões de qualidades para a água potável, por exemplo. Então, para cada tipo de indústria vai existir um tipo padrão, uma norma padrão que aquele esgoto deve apresentar. Resumidamente é isso. Já o esgoto pluvial, quando a gente fala em pluvial, é referente àquele esgoto da chuva, é aquele esgoto que é direcionado pelos bueiros, é aquele esgoto que faz parte do ciclo da chuva mesmo, né? Então, é basicamente aquele que é coletado, direcionado pelas galerias pluviais nas cidades e que, no geral, não vai apresentar os mesmos contaminantes que as nossas residências, por exemplo, e também das indústrias, por exemplo. Então, no geral, esses esgotos pluviais são direcionados diretamente para córregos e rios, quando não tem aquelas ligações clandestinas, por exemplo, que é um dos grandes problemas do gerenciamento dos esgotos das cidades. Existem muitas ligações clandestinas, ou seja, pessoas ou indústrias que direcionam o seu esgoto diretamente para esse sistema de esgoto pluvial. E isso é crime, é errado, porque o esgoto que deveria passar por um determinado tratamento em específico acaba sendo direcionado para essas galerias pluviais e caindo nos córregos e nos rios e fazendo com que esses espaços fiquem contaminados. E isso interfere em toda a microbiota e a biodiversidade desses espaços. Então é crime e não pode acontecer. Então, tratar o esgoto é importante porque a gente vai evitar liberar esse efluente de uma forma bruta no meio ambiente, fazendo com que se evitem a proliferação de determinadas doenças, por exemplo, bem como a contaminação dos corpos d'água, porque a água é a mesma. A água é a mesma, como a gente viu na aula sobre o ciclo de água. Toda a água existente no nosso planeta é a mesma que vai recirculando através do ciclo biogeoquímico da água. Então, se eu estou utilizando a água, se eu estou contaminando a água, eu estou diminuindo aquela água que é própria ou que é disponível para o nosso consumo. Então, se eu faço um direcionamento correto desse esgoto, se eu faço um tratamento correto desse esgoto, eu vou estar permitindo que essa água seja tratada de certa forma, até pelo próprio meio ambiente. Então, se eu direciono o esgoto após passar pelas etapas de tratamento, eu vou estar fazendo com que o ambiente não seja afetado com esses dejetos, com a carga excessiva de nutrientes, com a carga de contaminantes. Eu vou fazer com que essa água possa ser reutilizada, por exemplo. Então, existem diferentes tipos de tratamento de esgoto, como a gente comentou, e esses tratamentos de esgoto vão variar de acordo com as suas origens. Então, existem vários tipos de sistemas que são implantados de pequeno, grande, médio porte, a depender da demanda decorrente pela produção desse esgoto.
Aqui abaixo a gente tem cada um desses tipos de sistemas de tratamento de esgoto e eu vou comentar com vocês aqui o que é mais comum nas cidades, que é justamente o sistema de lagoa facultativa. O que são esses sistemas de lagoa facultativa? Então, nesses sistemas existem grandes tanques e nesses tanques serão direcionados o esgoto. E neles existem a proliferação de bactérias aeróbias e anaeróbicas. Essas bactérias elas vão promover o tratamento dessa água. Como? Elas vão consumir a matéria orgânica dessa água, fazendo com que a carga de nutrientes diminua e que ela apresente características necessárias ou níveis necessários para que seja liberado no corpo hídrico, seja um canal ou seja um rio. Então, assim como existem as lagoas facultativas, que são um sistema específico de tratamento de esgoto, existem os reatores anaeróbicos, que eles vão ser espaços construídos específicos para o tratamento anaeróbio, ou seja, sem a presença de oxigênio. Existem também as lagoas anaeróbias. O que seriam essas lagoas? São lagoas mais profundas. Quanto mais profundas essas lagoas, menor a capacidade da luz penetrar. Então, se a luz não penetra, não existe fotossíntese, não existe a produção de oxigênio. Então, as bactérias que vão se desenvolver lá vão ser as bactérias anaeróbicas, que não utilizam o oxigênio. Existem várias técnicas e eu quero que vocês façam as leituras delas e caso tenha alguma dúvida vocês procuram no nosso grupo de WhatsApp ou lá no Conexão Escola. Então, após realizar as leituras desse material, vocês vão realizar as atividades devolutivas que, como eu falei, já estão todas lá no formato de questionário do Google Forms. E todas elas já estão disponíveis lá no Conexão Escola. Então, após realizar essas leituras, vocês vão fazer as atividades devolutivas e entregar no prazo, conforme está apresentado lá nas orientações. Então, dessa forma, nós encerramos essa semana de atividades e aqui já é o nosso conteúdo para a nossa quinta semana, que vão ser justamente as doenças agravadas pela falta do saneamento básico. Quando a gente fala de saneamento básico, a gente está falando da água potável, ou seja, aquela água que passou pelo sistema de tratamento, e também a gente está falando do sistema de tratamento de esgoto. Então, quais as problemáticas causadas pela ausência desses dois sistemas de tratamento de água e tratamento de esgoto? Então, essa será a discussão para o nosso próximo encontro. Então, dessa forma, espero mais uma vez que vocês façam as atividades e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Até o próximo encontro.